Presidente, o Grêmio faz parte da Libra, é um dos clubes ali filiados à Libra. O senhor corrobora com o que disse recentemente a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que o Flamengo está empatando a Liga? Toma essa. Me botar, olha, me inclua fora dessa, né, Terral? Olha, deixa eu explicar assim que eu tenho dito. Primeiro, quando a gente assume o Grêmio, né, o Grêmio já está dentro da Libra, e até acho que foi um movimento da qual eu estou de acordo. Já existia uma planilha de divisão das receitas do clube, e nesses 4, 5 meses aí de gestão, tivemos 2 assembleias, duas reuniões por vídeo, mas 2 assembleias da Libra, da qual uma delas nós conseguimos modificar por unanimidade toda uma divisão e ficou muito mais justa do que era aquela primeira quando a gente tinha assumido, né? É importante dizer que dentro das reuniões o tratamento é feito de alto nível. A única brincadeira que houve, que chegou a ser matéria, antes dessa entrevista da Leila, teve uma matéria falando uma possível rusga entre a Leila e o Landim, numa reunião de 14 de fevereiro, da qual eu estava presente, que foi mais uma brincadeira, todo mundo ali deu risada, e era com relação à unanimidade, né? Não era com relação à divisão. Eu não sei se houve alguma coisa privada entre eles que possa ter decretado essa manifestação dela. A gente sabe que no futebol também, ao contrário de outros business, a gente tem o público, né? E muitas vezes a gente se utilizam de alguma para satisfazer os nossos públicos. O famoso jogar para a torcida. Não sei, mas o que eu posso dizer com relação a isso é que todos os clubes ali cederam bastante para que a Libra chegasse nessa divisão que diria que todos estão satisfeitos. Se não é, eu brinco, o ótimo é inimigo do bom. Se não é o ótimo, ele está muito bom, está muito mais próximo do que seria mais justo, porque a gente tem que reconhecer que se o Flamengo saísse, fosse negociar sozinho os direitos dele, talvez conseguisse mais do que ele consegue na Libra. Né? E se está lá, né, e se abriu mão de determinados direitos, se abriu mão de determinadas receitas, mas também pediu para que outros sejam preservados, ainda que por algum tempo, e todo mundo ali concordou de forma unânime, né? Então, assim, eu não entendi muito a colocação, né, naquele tom da Leila. O único que ainda está sendo debatido internamente, que eu costumo dizer assim, para mim ele é um tema secundário, tá? E para mim me incomoda a unanimidade, tá? Mas eu acho que é uma questão secundária. Eu não deixaria de assinar a Libra pela questão da unanimidade, porque a unanimidade ela não só beneficia o Flamengo, ela pode inclusive causar danos, né, para aqueles que depois queiram mudar alguma coisa. Isso aí já é sabido lá no caso da Premier League, que não consideraram os direitos de transmissão do exterior naquela época pequenos, então decidiram ser tudo igual para todo mundo. E hoje os grandes que exigiram a unanimidade lá não conseguem mudar. Querem os mesmos percentuais. Isso. Então, presidente, agora, a gente vê já de cara o nascimento de 2 grupos para formar a tal liga, né? A Liga Forte e a Libra. O que, de alguma maneira, já demonstra uma divisão entre os clubes de futebol no Brasil. Aí, ok, você tem um grupo que é indiscutivelmente o que tem mais torcida do que o outro, e aí vem uma declaração como a da Leila, demonstrando que mesmo nesse grupo existe ali alguma desavença, algum racha e tal. Para a gente que trabalha há tantos anos com futebol e que conhece a cabeça dos dirigentes de maneira geral, é muito difícil acreditar na formação de uma liga, de fato, de futebol no Brasil. É claro que o senhor está dentro de um dos grupos, do grupo até mais forte, que vive esse dia a dia, mas o senhor acredita verdadeiramente que isso vai acontecer ou que as coisas caminham para, de repente, se criar um grupo que vai negociar os seus direitos, né, particularmente não, sim, em grupo, mas vai negociar os direitos de televisão única e exclusivamente e não formar uma liga de fato como é o modelo da Inglaterra? O que é mais possível hoje? Bom, vamos por partes aí, acho que tu colocas muito bem aqui. O que seria um clube dos 13 vitaminado? Exato.
A gente sabe que as narrativas, muitas vezes, elas são diferentes da realidade. O que eu tenho visto, e até com uma certa boa surpresa, é um alto nível nas negociações dentro da Libra e olha, e é difícil tu ter unanimidade em várias questões, mas lá eu diria que na maioria dos assuntos está sendo tratado de maneira bastante, de novo, de alto nível e todos estamos concordando. Não é? Existem, eu acho que as questões que são colocadas na mesa, independente de ser Forte ou Libra, elas são as mesmas. Né? As questões que o Inter, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Fortaleza têm eram as mesmas questões que Grêmio, Botafogo, Cruzeiro e Vasco tinham. O que a gente optou é por discutir dentro da Libra e não fora da Libra. Isso não significa que o grupo do Forte tenha tido um trabalho, inclusive, importante, né, de esticar a corda em determinados assuntos para que a gente conseguisse chegar nessa nova planilha para que futuramente todos venham... Inclusive em relação a Grêmio e Inter, apesar de estarem em ligas ou pré-ligas diferentes, pensam muito parecido, né? Grupos, muito né? Parecido. Diferentes, pensam muito parecido. Isso, pensam exatamente muito parecido. A diferença é que o Inter, assim como outros clubes optaram em discutir de fora para fora, vamos dizer assim, entre dois grupos, e nós optamos dentro da Libra de levar essa discussão entre os nossos pares, né? Na mesa. Aí tem um pouco de guerra de narrativa que eu acho que não é legal, não contribui, né? E não é só dentro da Libra, mas de novo, aí se jogam para a torcida e não é só a Leila nesse caso, esse é que é o caso, mas é de outros presidentes que não contribuem, mas eu estou bastante esperançoso de que a Liga possa... Presidente, o senhor foi outro dia comer um churrasco